Oi, gente, tudo bom? Estou aqui então para falar com vocês hoje sobre cabelo branco. Vocês têm ideia de como é que se tem o processo de surgimento e a origem do cabelo branco? Bom, ele é bem simples e bem característico. Nessa videoaula de hoje, aqui no Simplifica Biologia, eu vou tentar passar para vocês todos os aspectos gerais relacionados ao surgimento do cabelo branco e qual é a sua origem e a sua essência. Antes de começarmos, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal para receberem as atualizações. Sempre 2 vídeos por semana com bastante conteúdo ligado à tricologia. E sempre aqui então dentro do nosso canal iremos trabalhar e abordar esses aspectos legais vinculados a algumas curiosidades e também aos processos de cuidados e tratamentos ligados à parte de tricologia e também à parte de cosmética capilar. Sem mais delongas, vamos então ao nosso vídeo e eu começo aqui explicando para vocês esse ponto importante. Bom, é legal ainda nós entrarmos com um processo histórico, né? Da onde se teve esta ideia do surgimento do cabelo branco? Bom, desde a Idade Média já se tinham várias ideias e teorias e muitos filósofos e pesquisadores daquela época acreditavam especificamente que o cabelo branco era nada mais do que todo o processo de envelhecimento, a essência do envelhecimento. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que nós transpirávamos de resto que o nosso corpo não aproveitava, iria se transformando ao longo do tempo nessas medeixas e acumulados com poeira que eram sendo transformados no fio do cabelo branco. Obviamente, com o advento da pesquisa e da tecnologia, hoje nós já temos uma boa informação e uma boa ideia de como é esse processo e o surgimento do cabelo branco. Vou explicar para vocês, então, num ponto simples, como se tem o processo de coloração do cabelo e rapidamente nós vamos adentrar então na parte do que compete com o cabelo branco. Bom, o nosso cabelo ele vai ser caracterizado pela sua coloração, pela presença de uma proteína chamada de melanina. A melanina é quem vai dar a tonalidade da cor do nosso cabelo. E especificamente, nós vamos ter 2 tipos de melaninas que são comuns de serem encontrados dentro do nosso fio do cabelo. O primeiro, a melanina chamada de eumelanina, a tonalidade escura, como o professor tem na cabeça aqui também, aquelas que vão dar as tonalidades mais escuras. E nós temos a fiomelanina, que é o que vai conferir a tonalidade mais avermelhada ou amarelada, exatamente para aqueles que têm o cabelo ruivo, né, e o cabelo loiro. Outro ponto importante, o que nós temos como uma característica, o que vai determinar a cor do nosso cabelo, é exatamente a quantidade de um ou outro na qual nós vamos encontrar. Então eu não vou ter somente no meu cabelo presença de eumelanina ou fiomelanina, mas a soma destas 2 tipos de melaninas, uma em maior quantidade e outra em menor, isso vai nos dando as diferentes tonalidades do cabelo. Isso é o primeiro ponto. Como é que nós temos o processo da formação da melanina? Bom, a melanina ela é formada especificamente pela quebra de uma estrutura de uma outra proteína chamada de tirosina. A tirosina vai sofrer ação de uma outra enzima, que também é uma proteína, dentro da região do nosso folículo piloso, que vai atuar. Essa enzima se chama de tirosinase. A tirosinase ela vai então adentrar dentro desta região, quebrar a tirosina, e dentro dessas sequências químicas que ocorrem ali de reações, nós vamos ter o processo de formação dos 2 tipos, da eumelanina ou da fiomelanina. O que vai determinar é a presença de cisteína ou então de cromo, que vai organizar este processo para que eu tenha a coloração mais escura ou a mais clara, dependendo do que é adicionado dentro desses processos da quebra. Professor, muito legal, estou achando muito explicativo, estou conseguindo compreender o que você está querendo falar, mas eu ainda não consegui chegar no ponto que é um ponto importante. Aonde entra o cabelo branco aí? Até agora tu explicou os 2 tipos básicos de cor, as suas misturas, mas eu não consegui visualizar aonde eu vou conseguir identificar, então, a presença da coloração específica do cabelo branco. Para poder explicar para vocês, o cabelo branco ele não tem a cor branca, ele é um cabelo opaco. E por que ele é um cabelo opaco? Especificamente porque conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de produção de melanina. Esta melanina, ou por falta da enzima tirosinase, ou pela ineficiência desta enzima, ele começa a não conseguir quebrar e realizar estas reações químicas, e o cabelo que deveria ter, então, a sua tonalidade determinada pela quantidade de eumelanina ou fiomelanina, vai perdendo esta capacidade. O que isso nós temos como um ponto importante? Ele é um cabelo oco, especificamente preenchido completamente por vesículas que estariam sendo realizadas por esta ação química, que são preenchidas com ar.
para poder explicar para vocês o que é uma vesícula, para quem nunca viu ou não teve a menor ideia, e não achar que nós estamos falando de algo ou de uma estrutura do corpo. Vesícula é como se fosse um saco formado por estas nossas organizações das células, tá? Na qual ali dentro vão ser organizados e armazenados uma grande quantidade de substâncias. Então é comum, quando se uma célula vai produzir algo, ela sempre vai produzir dois tipos de estruturas, um vacúolo ou uma vesícula, que são exatamente estas estruturas que lembram como se fosse um saco, que vai envolver aquilo que é produzido e que vai ser secretado posteriormente, tá? Acho importante vocês conseguirem compreender isso. Então, para poder caracterizar dentro deste ponto específico. Bom, eu tenho então um mecanismo que não funciona de maneira adequada, e como ele não funciona de maneira adequada, eu começo a formar estes grandes sacos com grande acúmulo de ar ali dentro, porque eu não vou tendo ou a presença da enzima ou a minha enzima não funciona direito. Então, ao invés de ocorrer uma reação química, eu vou tendo um processo de combustão e vou liberando ar ali dentro e vai se acumulando. Isso começa a ficar dentro do cabelo branco, e o cabelo, obviamente, branco, que não tem cor nenhuma, ele passa então a ser preenchido praticamente em toda a sua região do córtex por uma grande quantidade de vesículas que iriam conferir a sua cor. A sua cor então ela passa a ser transparente. O que vem a grande sacada e vem nos pensar o seguinte: então por que nós chamamos de cabelo branco, na verdade? Bom, o cabelo branco ele vai ser um reflexo do que nós vamos ter pela incidência da luz com a região do couro cabeludo. Isso é o que dá, como se fosse um jogo de espelhos ali, é o que vai parecer com que aquele cabelo tem uma cor, enquanto na verdade ele é completamente transparente. Com o reflexo da luz, dá a entender na verdade que nós temos uma coloração branca, enquanto ele é completamente transparente. O legal de saber disso e conseguir compreender o que é o cabelo branco, faz nós, profissionais da área da beleza, conseguirmos identificar um outro fator. Por que tratamentos com cabelo branco são tão difíceis de serem feitos? Exatamente porque aquilo que nós vamos realizar dentro desses tratamentos, que é a alteração ou por destruição das melaninas para colocar uma coloração ou para fazer um alisamento, mexendo com queratinas e melaninas, as estruturas de proteínas que tem ali dentro, para que eu mude a conformação deste meu cabelo, passam a ser diferentes pela grande quantidade de vesículas de ar ali. Então esse cabelo ele passa a ter uma forma, uma composição e uma estrutura completamente diferente dos demais. Por isso que vocês provavelmente devem observar que o cabelo branco normalmente ele é um rebelde. Se todos os cabelos estão alinhados para um lado, o cabelo branco vai estar para o outro. Tá? Por quê? Porque a presença desses vacúolos de ar acaba alterando a sua forma e a sua conformação. Então nós temos exatamente estes pontos importantes para nós conseguirmos entender da onde se tem a origem do cabelo branco, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam deixar o seu like, curtam e compartilhem este vídeo. Quanto mais informação nós conseguirmos propagar com uma qualidade técnica científica, melhor para todos nós. Muito obrigado e até mais próximo vídeo.